Jesus veio para nos livrar do poder de Satanás. Ele tem poder, mas nós temos poder e autoridade. E há uma diferença. Você vê, Adão tinha autoridade sobre o jardim. Ele não a usava. Quando o inimigo veio e os enganou, ele o deixou entrar. E eu vou lhe mostrar em Lucas 4, depois que Satanás realmente disse a Jesus: vou dar-lhe todos estes reinos, porque eles foram entregues para mim, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Assim, quem os entregou a ele? Adão entregou. Adão entregou. Mas Jesus veio para colocá-los em seu lugar e levá-los de volta e dar-lhes a seus filhos. Mas nós temos de saber a verdade, para que a verdade possa nos libertar. A natureza do diabo é que ele é um mentiroso, é o pai da mentira, o grande enganador. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, como leão, rugindo com fome feroz e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele anda por aí como um leão rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Você não vê, mas você pode ver o seu trabalho e você pode sentir a sua influência. Deixe-me te contar algo. Quando você e um amigo, ou você e um de seus filhos, ou você e a pessoa com quem você está casado, quando você se levanta e tudo está indo bem, então você diz algo, então eles dizem alguma coisa, então você diz algo, eles dizem algo, você diz algo, eles dizem algo, então eles vão dizendo. Agora, de repente, você sente essa luta e todo mundo perdeu a sua paz, e todo mundo está zangado, e você sai, a falta de perdão, a amargura, e você tem uma dor no estômago, dor de cabeça, dor nas costas, pensamentos ruins durante todo o dia. Com certeza você não acha que é Deus. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a minha paz. Eu deixei a minha paz. Eu vim para que você possa ter e desfrutar a vida, para que você possa andar em amor. A melhor coisa no mundo é andar em amor. Então, nós temos que ter muito cuidado com a contenda. Temos que ter muito cuidado com a falta de perdão. Quando você permite que a falta de perdão fique em seu coração, você está abrindo a porta para o inimigo. Você o está ajudando. Não seja auxiliar do diabo. Você tem alguma ideia de quantos cristãos com raiva existem hoje na igreja? Oh, meu Deus. E eu te amo, mas você sabe quantas pessoas estão aqui esta noite que estão com raiva de alguém? Ou as pessoas assistindo pela TV? E você pensa que tem razão em sua raiva? Mas não tem. Sim, pode ter uma razão para estar zangado, mas você não tem direito de ficar assim. Há uma diferença de razões e direitos. O que quer dizer com eu não tenho direito? Deixe-me fazer uma pergunta. Será que Deus tem o direito de ficar com raiva de nós? Vamos lá, não me faça ir aí. Quer dizer, Deus, ele tem direito, ele tem uma razão para ficar com raiva de nós. Para nos colocar para fora, para não nos receber, para nos rejeitar. Mas ele não o faz. E a Bíblia diz que devemos amar nossos inimigos para mostrar que somos filhos do nosso Pai que está nos céus. Não porque é divertido fazer, mas porque estamos auxiliando Deus na tentativa de trazer a salvação ao mundo. Nós somos sal e luz. Você está fazendo alguém ter sede pelo que você tem? Quando você anda num lugar escuro, as pessoas podem dizer que há algo diferente em você. Não é bom o suficiente apenas ir sentar no banco da igreja toda semana e achar que você marcou sua manhã de domingo em seu calendário celestial. Não é o suficiente. Somos todos chamados para ajudar a reconciliar o mundo com Deus. Alguns são chamados para fazê-lo como eu estou fazendo, mas somos todos chamados a fazê-lo com a nossa vida. Todos somos chamados a fazê-lo com a nossa vida. Características de Satanás. Ele foi criado por Deus, mas ele não é igual a Deus. Provérbios 16.
Ele tem a audácia de desafiar a Deus e desprezar a verdade, João 8. A ele foi dado limitado poder. O livro de Jó nos diz isso. Deus disse-lhe o quão longe ele poderia ir e não mais. É por isso que, quando você tem problemas, você não entende, não precisa ficar com medo. Se você tem sua fé em Deus e você está andando diante de Deus com o melhor de sua capacidade, a Bíblia diz que é uma proteção sobre nós e que Deus não permite que nada venha a nós que seja muito grande para suportarmos, mas com toda a tentação, no momento certo, Ele sempre proverá saída para nós. Ele se disfarça como um anjo de luz, 2 Coríntios. Ele comanda uma hierarquia de demônios, Efésios 6. Ele planeja roubar, matar e destruir, João 10. Ele governa as massas que vivem fora da proteção de Deus, que não somos nós, aleluia, Efésios capítulo 2. Eu amo isso, ele continua buscando o momento oportuno para tentar-nos. Lucas 4,13, depois que ele terminou todas as suas tentações com Jesus, então no verso 13, depois que Jesus passou em cada um dos testes, e ele diz, e Satanás retirou-se para esperar um momento oportuno. Vamos lá. Precisamos disso. Ele tenta esconder a verdade sobre Deus. Ele oferece promessas falsas que não pode cumprir. Ele torce a Escritura para caber em seus propósitos. E o meu favorito é Apocalipse 20:10. E ele vai ter o destino que merece. Uou! Cara, temos uma festa chegando. Então o diabo, que as enganava, estou em Apocalipse 20, verso 10. Então o diabo, que enganava as nações, enganando-as e seduzindo-as, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde a besta e o falso profeta estavam. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o inimigo pelo qual nós não temos que orar por ele. Tudo bem agora, somos ensinados pelas Escrituras a resistir ao diabo. Você não pode ser passivo e inativo em fazer isso. É um ato de nossa vontade nós dizermos, não, Satanás, você é um mentiroso. Ou pelo menos pensar desse jeito. Isto é apenas o inimigo. Nós precisamos saber a palavra de Deus o bastante para reconhecer as mentiras de Satanás. Quantos anos eu deixei o diabo me dizer que eu nunca seria coisa alguma e que eu sempre teria uma vida inferior porque eu tinha sido abusado sexualmente pelo meu pai. Eu acreditava nisso porque eu não sabia nada. Mas agora eu sei. Agora eu sei que o que aconteceu quando eu era criança não foi minha culpa e que eu posso não só não ter uma vida inferior, mas eu posso ter uma vida melhor do que eu teria tido antes. E Deus pode usar o que aconteceu comigo para ajudar outras pessoas, que Ele me dá o dobro pelo meu problema e que Ele é o nosso Redentor e o nosso Restaurador. Mas eu tive que lutar pelo que eu acredito agora. Eu tive de defender o meu território, eu tive que lutar por ele. Meu Deus, eu vivia sob um fardo de condenação e culpa e tanta vergonha. E foi um dos maiores problemas que tive durante anos e anos e anos. Eu já nem sei quantas vezes eu disse em voz alta com a minha própria boca, de acordo com as Escrituras, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu fui justificada para com Ele através do sangue de Jesus Cristo. E eu não vou viver mais sobre condenação. Você tem que lutar contra os sentimentos errados com a palavra de Deus. Não deixá-los governar você. Tem que renovar sua mente com a palavra de Deus. Um cristão preguiçoso não vai ter vitória jamais. E outra pessoa não pode te explicar o tempo todo que você precisa saber. Você precisa estudar a palavra por si mesmo. Amém? Nós devemos resistir ao inimigo.
Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Agora, a maneira mais fácil de resistir ao diabo é se submetendo a Deus. E vamos falar mais sobre isso numa das outras mensagens. É incrível o quanto é poderosa a simples obediência. Apenas faça isso. Se é o que Deus diz, então faça. Porque ele não está errado, ele não vai mudar de ideia. E se Deus diz, faça e seja abençoado, não faça e seja amaldiçoado, pode ter certeza de que é exatamente o que vai acontecer. Você não tem que ser um cientista da NASA para conseguir isso. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, e no caso de você não saber qual escolher, escolha a vida. No caso de não conseguir descobrir qual desses você gostaria, escolha a vida. Para que você e seus descendentes... Você não está tomando decisões apenas para você mesmo. Para que você e seus descendentes possam viver e ter uma grande vida. As decisões que eu fiz têm afetado os meus filhos, está afetando os meus netos. E esperançosamente, por oração, afetando outras pessoas. Essas pessoas afetam outras pessoas. E essa é a maneira pela qual o evangelho foi pregado desde o princípio dos tempos. E o diabo não pôde pará-lo. Ele nunca será capaz de pará-lo. É poderoso demais para parar. Tudo começou com o homem. Mateus capítulo 16, verso 21. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele repreendeu o demônio. Ele resistiu ao diabo. E se ele precisava... Então, por que nós não precisamos? Ele não precisou na sua divindade, mas na sua humanidade, ele veio como exemplo para nós e ele resistiu ao inimigo. Jesus passou um tempo aqui para nos mostrar como viver. Ser um discípulo significa se disciplinar para se comportar como outra pessoa. Mateus 16, 23. Ok, agora, verso 21. E Jesus começou claramente a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e escribas e fosse morto. E ressuscitasse no terceiro dia. Então, ele está tendo uma pequena conversa com seus discípulos. Sentou-se, teve uma pequena reunião. É chegado o tempo do qual eu tenho falado. Eu estou indo para Jerusalém, eles vão me bater muito, me matar e me pendurar numa cruz. Agora, sabe, Pedro, você poderia pensar, bem, uma boa resposta. Então Pedro, chamando-o à parte para falar com ele em particular, começou a repreendê-lo e reprová-lo severamente, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas Jesus, porém, virou-se para Pedro e disse a ele, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço, uma ofensa, um obstáculo, uma armadilha para mim e não pensa, não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas dos homens. Jesus tinha a consciência de que Satanás estava tentando usar Pedro para poder afastá-lo de seu destino. E assim, ele imediatamente o repreendeu e disse, você não vai me impedir de fazer o que Deus quer que eu faça. Quantas vezes as pessoas, Satanás usou uma pessoa para impedir você de ir por todo o caminho com Deus. Ou usado uma pessoa para arrastá-lo ao comprometimento ou ao pecado ou algum tipo de relação que foi dolorosa para você. O que aconteceria se você tivesse a coragem de dizer, para trás de mim, Satanás? Você poderia ter acordado alguém? Ou pelo menos, se você não quer dizer na cara de alguém, então vire as costas e diga, cale a boca, diabo. Eu amo 1 Pedro 5,9, é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia amplificada. Ele diz, resista ao diabo em seu início. Eu amo isso, significa que precisamos viver prontos e precisamos ser fortes e bem despertos. A Bíblia diz, acordem cristãos sonolentos. Estejam alertas, estejam vivos. Você sabe quantas vezes a Bíblia diz vigie e ore? E ele não está falando sobre observar os erros de todo mundo por aí, sabe? Preste atenção ao inimigo tentando agir em sua vida. Seja forte, esteja desperto, esteja alerta. E no minuto que observá-lo vindo contra você para impedi-lo de qualquer maneira, ore. Ore ou tome autoridade.
e o resista e repreenda. Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos ajudar o diabo? Bem, fique zangado e continue zangado. Isso vai funcionar. Efésios 4, 26, 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora notem que ele não diz nunca fique com raiva. A raiva é uma emoção que nós temos que vai incendiar de vez em quando alguém não nos trata bem. Ou quando pensamos que não nos tratam bem. Mas ele diz que você pode estar com raiva e não pecar. Significa determinar sua raiva, gerenciá-la. Apaziguem a sua ira, a sua exasperação, a sua fúria ou a sua indignação antes que o sol se ponha. Significa que se você está zangado, não vá para a cama zangado esta noite. Você entrou no prédio errado. Você não pode alegar ignorância nesta noite. Não deixe que o sol venha se pôr sobre a sua ira. Verso 27, não dê lugar ou ponto de apoio para o diabo. Não dê nenhuma oportunidade para ele. Você está auxiliando o diabo? Ou resistindo ao diabo? Aqui está o que você precisa fazer com a raiva. Quando ficar zangado com alguém e estiver sendo duro para você superar isso, talvez eles realmente mereçam. Talvez eles tenham feito algo que realmente estava errado. Vá para algum lugar e ore. Lembro-me de dizer a Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me der graça para superar. Eu não vou sair daqui até que você me dê a graça de voltar e falar com o Dave. Eu estava com raiva do Dave. Eu não vou fazer isso. Vamos lá, você tem que ficar violento. Há uma violência santa. Todos sabemos como ficar violentos, mas vamos virar isso na direção certa. Há uma santa violência que precisamos ter. E precisa ser a violência contra essas coisas que tentam nos manipular e nos controlar e roubar a vida pela qual Jesus morreu para nos dar. Falta de perdão, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, disse Paulo, por qualquer coisa, eu também o perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença e com a aprovação de Cristo, o Messias. Agora veja o verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis e as suas intenções. Ele diz que não falta conhecimento sobre o inimigo. Bem, eu estou informando-o esta noite que se você tem falta de perdão, você está dando ao inimigo uma oportunidade. Não importa o quão justificado você pensa que você está, Deus está nos pedindo para fazer isso, então nós nos submetemos a Deus e nesta submissão, automaticamente resistimos ao inimigo. Faz-me tremer quando eu penso sobre todos os cristãos que estão zangados e que oportunidade estão dando a Satanás. E como isso está prejudicando o nosso testemunho, como o mundo está cheio de tantas pessoas que estão tão bagunçadas e confusas. O que aconteceria no mundo se cada um de nós que nos denominamos cristãos saísse no mundo e agisse desta forma? Agora aqui está um que todos nós podemos nos relacionar. Reclamar. Oh, bem, isso não é pecado. 1 Coríntios 10, 9 e 10. Sabe, eu espero que você goste dessa mensagem, mas eu gosto se você não gostar, então... Eu penso que é uma palavra de Deus. Você está resistindo ao diabo ou auxiliando o diabo. Não devemos pôr o Senhor à prova, testar a sua paciência e tornar-se uma provação para Ele. Eu amo isso. Achamos que temos provações. Deus diz, você devia ser eu. E avaliar criticamente, explorar a sua bondade
como alguns deles fizeram, foram mortos por serpentes venenosas. E não se queixem como alguns deles se queixaram. E ele está falando sobre os israelitas. E foram mortos inteiramente pelo anjo destruidor, que era a morte. Há uma instância com os israelitas, onde por causa de sua murmuração e reclamação, uma praga entrou no acampamento e 23 mil deles morreram em um só dia. E então eles tiveram uma revelação. E a Bíblia diz, nós pecamos. Brilhante. 23 mil vidas são destruídas. E entendemos? Nós temos a palavra de Deus e temos a notícia antes do tempo. Amém? Eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Você tem a oportunidade de ficar com raiva ou superar isso, ter falta de perdão ou perdoar, ser amargo ou deixar o que aconteceu com você torná-lo melhor. Nós temos uma oportunidade de dar graças ou murmurar e reclamar sobre tudo que não aconteceu do nosso jeito. Não andar em amor. Oh, Deus. Bem, nós veremos mais sobre isso em uma outra mensagem. Mateus 7 diz, não julguem para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se você descer até o versículo 6, ele diz, não deem aquilo que é sagrado aos cães. Eu acredito que a coisa sagrada de que ele está falando é a nossa capacidade dada por Deus de amar as pessoas. Não deem o que é sagrado aos cães, caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se os despedaçarão. Outra escritura clara que quando não caminhamos em amor e somos críticos e julgadores, nós estamos jogando diante do nosso inimigo a única coisa que Deus nos deu que é tão precioso e ele pisa nela e isso abre uma porta em nossa vida para ele entrar e nos prejudicar. Eu sei que você tem que pensar sobre isso. E uma última escritura, João 14:30. Palavras erradas ditas no momento errado abrem uma porta para o inimigo. Jesus disse aos seus discípulos, eu já não falarei muito com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante deste mundo está vindo. Ele está falando de Satanás aqui. Agora veja, ele não tem nenhum direito sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem poder sobre mim. E ele poderia muito bem, se eu apenas amplificar isso para você, ele está dizendo, eu não vou abrir minha boca durante esse tempo de pressão e dar-lhe uma abertura em minha vida que ele gostaria de tê-la. Eu amo essa escritura. Mas Satanás está vindo, verso 31 diz, todavia eu faço o que o Pai me disse para fazer, para que o mundo saiba e seja convencido que eu amo o Pai, e que eu faço o que o Pai me ordenou que eu fizesse. Eu ajo em pleno acordo com o Pai. Agora, Satanás se gabava em Lucas 4:6 que todos os reinos do mundo tinham sido entregues a ele. Ele estava falando de Adão quando entregou o que Deus lhe dera para administrar para o inimigo, ouvindo suas mentiras. Agora eu só quero simplesmente dizer isso a você. Deus lhe deu uma vida e certo domínio de influência e você tem que gerenciá-la. É o seu trabalho gerenciar a si mesmo, gerenciar suas finanças, gerir as coisas que pertencem a você. É o meu trabalho. Deus não só me deu um ministério para estar nele, desfrutar dele, mas ele me deu para geri-lo e assumir a responsabilidade. Você não consegue autoridade sem responsabilidade. Ouça-me, você não tem autoridade sem responsabilidade. Nós nunca teremos essa autoridade de Deus para exercer sobre o inimigo e ter essas ótimas vidas se nós não assumirmos a responsabilidade que veio junto com a gestão de nossas vidas. Amém? Eu só quero lhe dizer hoje à noite, por favor, não abra a porta para o inimigo, simplesmente não sendo responsável com a sua própria vida e com as coisas que Deus lhe deu, e Ele lhe deu saúde. Mas você tem que ser responsável por desenvolver a si mesmo e por cuidar de si próprio. Amém? Você tem autoridade como um crente em Jesus Cristo.
8 maneiras de resistir ao diabo. O diabo está vivo e bem no planeta. Por isso, não evite ouvir o ensino sobre o diabo. Se você não sabe que ele está lá, é muito mais fácil para ele enganar você. Se você não sabe a verdade de Deus, o diabo mente para você e você sequer sabe que ele está mentindo. João 10:10, o ladrão, o diabo, vem apenas com o propósito roubar, matar, destruir. Um único propósito. Mas Jesus disse, eu vim. Quem está feliz porque ele veio? Cada vez que ele lê esta escritura, mas eu vim, quando eu chego a parte eu vim, eu tenho que parar, é como eu vim. É como quando ele veio, ele interrompeu a bagunça. Eu vim para que vocês possam ter e desfrutar da vida e a tenham em abundância plena até que transborde. Pus diante de ti a vida e a morte. Deus disse o bem e o mal, escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Cada escolha que você faz por Deus afeta todos em sua linhagem. Cada escolha que nós fazemos, não por Deus, também afeta a todos em nossa linhagem. Nós temos autoridade sobre o diabo. Ele tem poder, mas nós temos o poder e a autoridade, de acordo com Lucas 10:19. Há uma diferença. Lucas 10:19, eu dei a vocês poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo de vocês. Ele tem poder, mas nenhuma autoridade, a menos que a demos a ele. E uma das maneiras pelas quais lidamos a nossa autoridade é através de inatividade e passividade, porque nem sequer reconhecemos que ele é o nosso verdadeiro problema. Agora, o lugar número 1, a primeira linha de defesa para o inimigo é sempre atacar as nossas mentes. Ele vem de encontro aos seus pensamentos, ele pode colocar pensamentos em nossa mente. É por isso que a Bíblia diz que se quisermos viver no bom plano de Deus, temos de renovar completamente a nossa mente, mudar todo o nosso modo de pensar de acordo com a palavra de Deus. Isso é Romanos 12:2. Deus tem um bom plano para a sua vida, Ele tem um bom plano para a minha vida, mas eu passei muitos anos mesmo indo à igreja regularmente, eu amava a Deus, e você pode amar a Deus e ainda não saber de nada. Não é terrível? Ou você pode amar a Deus e estar no processo de ainda ter coisas ensinadas que não são precisas. É por isso que você sempre tem que estudar por si mesmo e ler por si mesmo, e não apenas tomar a opinião de outra pessoa sobre o que ela pensa. E assim, a primeira coisa a fazer é ter a nossa mente renovada pela palavra. E eu vou ser direta com você, se você não estudar, nunca terá vitória. Talvez eu não precise dizer isso a vocês que tiraram um dia do trabalho para vir aqui, então obviamente você veio e já sabe disso, mas eu não estou falando apenas para as pessoas que estão ali, tenho o privilégio de também falar com pessoas em todo o mundo, e então eu só estou dizendo que eu sou grata por você ver o meu programa, mas não é o suficiente. Fico feliz por você ir à igreja no domingo de manhã, espero que sim, mas isso ainda não é o suficiente. Você vai ao culto no meio da semana, ainda não é o suficiente. Bem, o quanto eu tenho que fazer? Você precisa conhecer a Deus por si mesmo. Não tenha fé de segunda mão através de outra pessoa. Eu quero ter certeza de que você ouviu o que eu disse. Não se contente com uma fé de segunda mão. Não é bom o suficiente saber que alguém conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Ter uma mãe que conhece a Deus não é o suficiente. Ter um pregador que conhece a Deus não é o suficiente. Precisamos conhecer a Deus. Eu amo que Paulo orou em Efésios para a igreja em Éfeso. 3 coisas distintas, começando no verso 17. Está no capítulo 1 e ele disse: eu oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e revelação da parte de Deus no seu pleno conhecimento. Segunda coisa, no verso 18, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele no santo. Então ele está dizendo para que você saiba quem você é em Cristo. E a terceira coisa é a grandeza incomparável do seu poder para conosco, os que cremos. Por isso, conheça a Deus, saiba quem você é, saiba que você tem poder de não deixar o diabo governar a sua vida e andar por cima de você. E seja ativo e não passivo. Amém? Portanto, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, são
as escrituras mais importantes que nos ensinam algumas coisas que precisamos saber sobre derrotar o diabo. As armas com as quais lutamos não são carnais. Não são físicas, armas de carne e sangue, mas poderosas em Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. Agora, se as nossas armas não são armas físicas, então elas devem ser armas espirituais. Então, as armas de que dispomos não são porretes e armas e facas e espadas. Você não pode derrotar o diabo com isso. Nós o derrotamos de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, normalmente você iria pensar que se você tem um inimigo, a melhor coisa a fazer é ir bater nele. Mas se você realmente quer derrotar o inimigo, a melhor maneira de derrotar o diabo é amar outra pessoa. Chegaremos lá, tudo bem. Porque as armas com as quais lutamos, todos digam, eu tenho armas. E digam, estamos numa guerra. As armas com as quais lutamos não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. Agora, esses redutos que você vai ver no próximo verso estão em nossas mentes. Na medida em que destruímos argumentos, teorias, raciocínios e toda a pretensão e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento e propósito para torná-los obedientes a Cristo, o Messias. Eu não sei quantos pensamentos temos todos os dias, mas eu já tive, eu não sei, alguns desta manhã. E, sabe, infelizmente porque eu estou nisso há um longo tempo, minha mente foi renovada e você sabe, provavelmente 98% dos meus pensamentos esta manhã foram bons, mas eu tenho alguns estúpidos às vezes. Enquanto eu estava colocando minha maquiagem esta manhã, eu tive que dizer em voz alta, eu repreendo, Satanás, isso é uma mentira? Bem, eu me sentiria estranho fazendo isso, bem, seria melhor. Você se sentir estranho ou você ser destruído? Amém? E assim, obviamente, você não precisa nem sempre falar em voz alta. Eu faço isso porque eu não acho que ele possa ler minha mente, assim eu quero ter a certeza de que ele sabe o que eu digo. Deus pode ler a minha mente, mas o diabo não. Então eu não vou ouvir seu absurdo, mas por quantos anos eu ouvi? Porque eu não sabia de nada. Então ele diz, temos de saber o suficiente da palavra de Deus, vamos lá, para reconhecer imediatamente todas as mentiras de Satanás que vem flutuando em nossas mentes e precisamos saber a palavra bem o suficiente para então derrubar esta fortaleza com a palavra de Deus. Assim, Deus nos deu algo. Eu ensinei uma mensagem no início deste ano sobre venenos e antídotos. É como se você for mordido por certo tipo de cobra, haverá um certo antídoto para isso. Se você é picado por uma aranha, haverá um certo antídoto para isso. E assim, quando você é envenenado, a coisa que você sempre quer fazer é chegar rapidamente a algum lugar onde eles reconheçam o antídoto certo para diferentes venenos. Deus tem um antídoto aqui para cada veneno com que Satanás tenta nos afligir. Amém? Por exemplo, quando ele vem e nos envenena com amargura, raiva, falta de perdão, ofensa, há um antídoto chamado perdão. E assim, isso é outra mensagem inteira, mas é apenas, quero dizer, meu Deus, e não me venha com essa de que eu não posso entender a palavra. Apenas, sabe, há muitas traduções da Bíblia para que possamos ler agora. E a Bíblia de estudo, sabe, meu estudo da Bíblia amplificada, chamado Bíblia da Vida Cotidiana, você pode compreendê-la, é cheia de... Se você não consegue entender o que você lê, ela é cheia de explicações sobre o que você lê. Quero dizer, ela é grande, você vai ter que ter músculos para carregá-la, mas... E se... Não é que você pode carregar o tempo todo, mas é ótima para usar em casa. Eu a uso sempre e eu a traria até aqui, mas eu já tenho um problema no pulso de fazer isso por tantos anos. É sim, eu tenho. É como chamo beblite, ou algo assim. É devido a todos os anos em que eu estive aqui, fiz isso.
Vou lhe fazer uma pergunta e quero que você seja honesto consigo mesmo. Você não tem que responder, eu não quero fazê-lo se sentir mal. Você conhece a palavra de Deus bem o suficiente para reconhecer rapidamente as mentiras de Satanás e você sabe as escrituras suficientes para jogar contra ele? Agora vamos. Você está sendo honesto? Ok, então. Ótimo, se você souber. Então, se você não sabe, graças a Deus você pode continuar se educando e a cada dia você faz progresso. O caminho do justo torna-se mais e mais brilhante a cada dia. Amém? Todos os dias, quando você sair da cama e colocar os pés no chão, o inimigo precisa ter medo do que você vai aprender neste dia e do progresso que você vai fazer. E se você é um dos que disse, sim, eu sei as escrituras suficientes para isso e você não está fazendo isso, então isso é só passividade, dentro do que todos nós podemos cair. Então, eu só quero dizer com isso tudo que o caminho número 1 para derrotar o diabo, para resistir ao diabo, é conhecer a palavra, reconhecer os ataques e derrubar esses pensamentos em nossa mente. Em Efésios 6, ele fala sobre a nossa armadura, e uma das peças dessa armadura é o capacete da salvação. Isso significa literalmente pensar como alguém que nasceu de novo. Não pense como um pagão, não pense como incrédulo, pense como alguém que está cheio de Deus, nascido de novo. Maneira número 2 de resistir ao diabo. Fique em paz em todos os momentos. Deixe-me te contar algo. A paz é poder. Quero dizer, desequilibra o diabo. Quando ele vem e joga o seu melhor em você, e você apenas confia em Deus e permanece em paz. Agora, eu sei que isso nem sempre é fácil de se fazer. Nós pensamos sobre quando Jesus entrou no barco, uma história registrada em Marcos capítulo 4, com os discípulos, e a primeira coisa que ele diz, vamos para o outro lado agora. Quando Deus diz alguma coisa, é o que ele diz que vai acontecer, mas pode haver algumas tempestades durante a viagem. E a Bíblia diz, imediatamente, uma tempestade de proporções de um furacão, não uma pequena, mas uma tempestade grande e inesperada. Logo após Jesus dizer, vamos para o outro lado, logo depois eles começaram a sua jornada. Vamos lá, todos comigo esta manhã? Imediatamente após a boa notícia, veio o ataque. E os discípulos ficaram com medo, ficaram frenéticos, e Jesus tirou uma soneca. Em outras palavras, eles não estavam ouvindo a Deus, não estavam sentindo a presença de Deus, não podiam encontrá-lo, não sabiam onde ele estava aí escondido. Vamos lá. Alguém aqui hoje? Oh, meu Deus, eu não entendo onde você está, eu não entendo, você não faz nada por mim, eu não entendo, eu não sinto sua presença há tanto tempo, meu Deus. E tudo que Deus quer que você faça é fechar a boca e apenas ficar tranquilo. E aqui está, eu recomendo muito isso, eu faço isso o tempo todo quando eu não sinto nada. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oro para as pessoas que lutam contra doenças em seu corpo, eu oro por elas regularmente. Em seguida, durante o dia, se eu pensar nelas, eu digo, obrigada a Deus, porque o seu poder de cura está operando em tal e tal pessoa. Obrigada a Deus por estar trabalhando em meus filhos. Obrigada a Deus por estar trabalhando. Obrigada por estar trabalhando. Só porque não sinto nada não quer dizer que Deus não está fazendo nada. E eu amo essa história em Marcos capítulo 4, que acaba em Marcos capítulo 5, no verso 1. E Jesus, eles o acordaram e ele se levantou, repreendeu a tempestade, os repreendeu por estarem com medo, e depois diz, eles chegaram do outro lado. Eu gosto disso, aqui está a coisa. Ele diz, nós vamos para o outro lado. Aqui veio uma tempestade, ele tirou uma soneca, eles tiveram uma viagem infeliz e eles chegaram do outro lado de qualquer maneira. Então, você pode viajar através da sua vida com Deus sendo frenético? Foi o que eu fiz por muito tempo. E o velho Dave, ele desfrutava da vida. E era pacífico. E eu ficava chateada com ele, porque ele não ficava chateado comigo. Vamos lá, se você é uma daquelas pessoas mais irritadas, quantas senhoras tem aqui que são parecidas comigo? E você está casado com alguém como Dave?
Eu sei, você olha para ele e você diz assim: qual é o seu problema, hein? Como você pode apenas agir como se nada estivesse acontecendo? Por que você não faz alguma coisa? Não é? Eu falava e Dave me respondia: o que você quer que eu faça? Nós oramos, acreditamos, ofertamos, dizimamos. Deus sempre tomou conta de nós. Ele vai cuidar disso. Por que você apenas não lança o seu cuidado? Mas quer saber, agora eu aprendi a fazer isso, mas me levou muitos anos. Eu estou apenas tentando dizer que, enquanto estamos fazendo a viagem, podemos decidir aproveitar a viagem ou simplesmente deixar Deus nos arrastar enquanto estamos infelizes. Eu prefiro caminhar com Deus a ser arrastada, amém? Romanos 16:20, eu amo isso. Ele diz: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus da paz esmagará sob seus pés. Em Efésios 6:15, uma das peças da armadura é: coloque os sapatos da paz. A palavra colocar, que encontramos muitas vezes na Bíblia, significa agir e fazer isso de propósito. Certifique-se. Ele fala sobre sapatos da paz porque andamos com sapatos. E quando você anda ao longo do dia, enquanto caminha pela vida, enquanto se relaciona, sempre caminhe na paz. E não vamos usar a desculpa: eu não posso fazer nada se eu ficar chateado. Você sabe, até nós aprendemos que podemos fazer muito sobre muitas coisas que não fazemos nada a respeito. Nunca faremos. Deixe-me dizer, eu posso ter um ataque com a melhor das pessoas. Quantos de vocês poderiam? Você é como especialista em ataques, ok? Deixe-me fazer uma pergunta. Se você estivesse tendo este grande ataque, enlouquecendo com seus filhos, enlouquecendo com seu marido, dizendo coisas negativas, e eu tocasse sua campainha, o quão rápido você iria parar e endireitar-se? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então diga: eu consigo me controlar se eu quiser. Isso não é bom. Vamos tentar novamente. Eu consigo controlar a mim mesma se eu quiser. Amém? Tudo bem. Salmos 94, 12 e 13. Como é feliz, abençoado, afortunado, para ser invejado o homem a quem disciplinas, instrui, ó Senhor, e ensinas a tua lei, que você possa dar-lhe poder para manter-se tranquilo nos dias de adversidade, enquanto que para os ímpios uma inevitável cova de corrupção se abrirá. Você não ama isso? Vamos ler novamente. Como é feliz e abençoado, afortunado, para ser invejado o homem a quem disciplinas, significa que Deus nos disciplina e Ele nos castiga, e o castigo é sempre um ato do amor de Deus. E assim Ele não nos deixa viver com o mau comportamento sem lidar conosco, porque Ele quer que cheguemos ao lugar onde Satanás não pode nos sacudir com cada coisinha que aparece. Você é abençoado quando passa pelos ensinamentos com Deus, versículo 13, que você possa dar-lhe poder. Deus diz que eu possa dar-lhe poder para manter-se calmo nos dias de adversidades. Podemos dizer, enquanto Deus cava uma cova para o inimigo. Amém? É por isso que é importante dizer: ok, eu tenho vontade de ter um ataque de gritos, mas eu consigo me controlar e não é isso que eu vou fazer. Porque no mais profundo de mim, eu acredito que Deus está trabalhando e Deus vai lidar com isso, porque Ele é fiel e Ele prometeu tomar conta de mim. Amém? Eu posso lhe pedir algo? Eu espero que você tome isso como se fosse Deus falando através de mim. Deus sempre cuida de você. Você ouviu-me? Deus sempre cuida de você. Ele pode não fazê-lo exatamente do jeito que você gostaria ou quando você gostaria. Isso é quando nós confiamos em Deus, que seus caminhos estão acima de nossos caminhos.
e que nossos tempos estão sempre em suas mãos. Amém? Hebreus 4, 10 e 11 nos diz para nos esforçarmos nos esforçarmos zelosamente para entrar no repouso de Deus. Então, é como ele diz, se você for trabalhar em qualquer coisa, trabalhe em paz. Se você tentar fazer algo, tente estar em paz. E sabe, eu passei a vida inteira não sendo pacífica, e quando eu decidi que ia ter paz, eu tive que mudar muitas coisas. Aqui está, você tem que tomar a decisão de ser pacífico. Você não pode esperar pelas circunstâncias para ser pacífico. Não é sobre as minhas circunstâncias. Eu gritava para o diabo, eu gritava, eu te repreendo, eu resisto a você, eu te repreendo. Cada vez que eu tinha um problema. E eu continuei tendo problemas. E eu não sabia que resistir ao diabo... tomara que você esteja pronto. Isso é o que o Senhor disse para mim, resistir ao diabo não é se livrar de todos os seus problemas. É você não agir como o diabo enquanto você tem problemas. Vamos lá. É para nós mostrarmos os traços de Deus, o fruto do Espírito que está em nós, amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão também. E sabe o que é? A única maneira de você saber como uma fruta é realmente o que está nela é quando você espreme. Você não sabe o quão suculenta ou quão doce é uma laranja só porque ela parece bonita? Há muitos cristãos que parecem bonitos, louvado seja Deus, obrigada Jesus. Mas esprema-os e veja o que você consegue. Amém? E eu vou dizer uma coisa, eu poderia falar e pular e gritar tão bem quanto qualquer um aqui na igreja. Cara, eu estava na liderança, eu tinha um assento na primeira fila, meu nome em um lugar no estacionamento, eu tinha tudo isso acontecendo. Oh, querida, você não quereria espremer esta fruta. Todo mundo... Não é realmente a maneira como agimos na igreja que faz a diferença, é o que passa em casa a portas fechadas com a gente. Então eu tive que mudar muitas coisas a fim de aprender a ter paz. Muitas delas eram coisas com as pessoas, eu tive que aprender a não ter a última palavra, aprender que eu não tenho que responder sempre, aprender que eu não tenho sempre a última palavra, aprender que eu precisava manter meu nariz fora da vida de outras pessoas. Coisas práticas. E a Bíblia fala sobre todas elas, por sinal. Você sabia que uma das mais poderosas armas contra o diabo, e talvez a mais negligenciada, é o amor? É isso mesmo, o amor é guerra espiritual. E quando você ativá-lo em todas as áreas de sua vida, o diabo realmente começará a perder seu poder sobre você. Nosso trabalho é confiar em Deus, fazer o bem, ficar tranquilo, e confiar que Deus está lutando por nós e que Ele está lidando com os nossos inimigos. A próxima coisa, número 3, maneira de resistir ao diabo. Isso é tão legal, é apenas passar tempo na presença de Deus. Na verdade, seu tempo de silêncio com Deus é guerra espiritual. A paz é guerra espiritual. No que nós colocamos nosso tempo e dinheiro é que é importante para nós. Se você disser que você não tem tempo para passar com Deus, então a verdade é que isso não é importante para você. Se eu tenho um amigo, ele nunca tem tempo para me ligar, a conclusão é que eu não sou importante para ele. Colocamos nosso tempo e dinheiro no que é importante para nós. Se crescer como um cristão é importante para você, você vai investir dinheiro em recursos cristãos que irão educá-lo. Não assim ou mais nisso. Há sempre pessoas falando sobre nós em algum lugar. E nem sempre são coisas agradáveis. E quanto mais pessoas estiverem na sua frente, mais pessoas estarão propensas a falar de você. Quando você é apenas funcionário, pode não ser tanto, mas se for um chefe, então mais pessoas vão ter algo a dizer. Você poderia fazer como estou fazendo, que é muito divertido. Então eu amo esta escritura no Salmo 31, 20. Na verdade, alguém nos ligou no ministério outro dia, eles estavam passando por uma luta. Sabiam que algumas pessoas não gostavam do que estavam fazendo, mas sentiram que estavam sendo conduzidos por Deus.
Eu compartilhei essa escritura com eles. Imediatamente, Salmos 31, 20. No secreto da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, e na tua santa habitação, tu os proteges das línguas acusadoras. O que significa? Não importa quem está falando de mim, de uma forma indelicada, ou quais são suas opiniões sobre mim, enquanto eu passo meu tempo com Deus todos os dias e apenas me sinto em sua presença e falo com Ele, e leio um pouco da palavra, o que quer que eu decida fazer durante esse tempo, agradecer a Deus, orar pelas pessoas, apenas o meu tempo de silêncio, meu tempo com Deus. E veja, eu sou consciente que Deus é uma realidade sempre presente. E você sabe, vamos apenas dizer, ok, eu passei um perfume hoje. É um cheiro um pouco forte, cheiro um pouco como canela, é o único que uso porque sinto o cheiro em mim. Então, mas sabe de uma coisa? Se você saísse comigo esta tarde e talvez me desse um abraço, você provavelmente ficaria com esse cheiro. Bem, adivinhe, quando ficamos com Jesus, Ele fica em nós também. Amém? E eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma das primeiras palestras que eu dei, foi a primeira das grandes, eu estava petrificada, apenas petrificada. Eu estava em Jacksonville, Flórida, e eu passei muito tempo com Deus naquela manhã e eu estava tão assustada. Deixe-me lhe dizer, quanto mais medo você tiver, mais se apoie em Deus. E eu nunca vou esquecer isso. Quando entrei naquela arena, naquela manhã, Dave já tinha chegado lá e estava cuidando da nossa mesa de recursos e eu estava andando pelo corredor sozinha. Uma senhora veio até mim e disse, eu posso dizer que você esteve com Deus. Isso significou muito para mim. E sabe, deixa-me lhe dizer isso. Quando você esteve com Deus, as pessoas sabem que há algo sobre você. Elas podem não saber que você esteve com Deus, mas você está cheio de paz, você é agradável. Eu não preciso mais perguntar às pessoas, você é um cristão ou não. Tudo o que você tem a fazer é apenas estar com alguém por um pouco de tempo, e não é muito tempo, e você pode perceber se é crente ou não. Pelo menos essa é a maneira que deveria ser. Se você tem que olhar meu carro para ver se eu tenho um adesivo cristão no vidro traseiro para saber se eu sou crente ou não, então eu tenho problema. Você pode sabê-lo pelo jeito que eu ajo quando você acidentalmente me encontrar no trânsito. Vamos lá, eu estou pregando bem. Cara, eu não sairia da minha casa sem passar tempo com Deus, eu ficaria petrificada em fazer isso. O diabo me odeia, eu sei disso. Eu tenho defesas contra ele, mas uma das melhores é apenas estar marcada com Deus por toda parte. Apenas entenda isso. Esvazie a garrafa. Para falar a verdade, eu dispus em camadas esta manhã, eu coloquei a loção, coloquei o perfume por cima porque me disseram para fazer isso. Nós precisamos usar as camadas Pai, Filho e Espírito Santo todas as manhãs, amém? E é triste dizer a pessoas, você ama Deus, você vai à igreja o tempo todo, você não tem ideia do que eu estou falando sobre apenas passar tempo com Deus e... Talvez você tenha sua pequena lista de coisas que você faz, suas orações prefixadas, lê um capítulo por dia. Eu estou falando sobre passar tempo com o Rei dos Reis. Eu estou falando sobre encontrar seu amigo, conversar com ele sobre tudo que ele diz respeito. Eu estou falando de um ser real. Tudo bem, agora, o número 4, resistir ao diabo com as palavras. Conhecer a palavra de Deus. As palavras são poderosas. Provérbios 18, 21, o poder da vida e da morte está na língua. Deus me ensina muito sobre palavras. Eu passei muito tempo estudando a palavra. E não é sempre para quem você está falando que é o mais importante, são as palavras que você fala. Então você pode falar coisas para a atmosfera e elas ainda afetarem a sua vida. Se você tem um espírito de contenda em casa, pode repreender esse espírito de contenda e declarar, não vou viver no meio da contenda, eu tomo autoridade sobre isso em nome de Jesus. Agora isso não significa que você não terá que fazer mudanças em sua casa, mas significa que você está lidando com a opressão espiritual que tenta governar a atmosfera em sua casa. Durante o culto esta manhã, honestamente, eu não estou tentando ser exagerada, mas eu senti uma liberdade real.
Eu senti uma verdadeira liberdade aqui esta manhã. E eu acredito que louvor e adoração rompem a escuridão e fazem com que isso aconteça. Sabe, as pessoas que temos para o louvor e adoração são muito importantes para mim. Estou no louvor e adoração a partir do momento em que começa, porque é importante para mim. Isto me ajuda a preparar-me, ajuda a preparar você. Não trazemos gente só para cantar uma canção. Eu quero alguém que possa entrar em adoração, que possa levar as mentes das pessoas para fora de si mesmas e para Deus. Conhecer a palavra de Deus é falar a palavra. A Bíblia diz que podemos falar uma palavra ao oprimido na época devida. Não é surpreendente que você possa mudar o dia inteiro de alguém com uma palavra certa? No momento certo? Pense nisso. Ou você pode arruinar o dia de alguém com uma palavra errada no momento errado. Isaías 53:7 aqui mostra o poder das palavras melhor do que qualquer coisa, eu acho. Ele foi oprimido, falando sobre Jesus. Mas quando ele foi oprimido, afligido, ele foi submisso e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Agora, sabe, eu não entendia isso. Quer dizer, todos os anos que passei na igreja, nós estudamos Isaías 53. Eu não entendia isso. Ele não abriu a boca, eu não prestei atenção, ele não abriu a sua boca. Mas eu entendo isso agora. Vejamos João 14:30. Este é o lugar onde nós fechamos a noite passada, mas gostaria que passássemos alguns minutos aqui. Você vai ver algo poderoso, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ora, Jesus, quando ele se preparava para entrar em sua maior hora de sofrimento, ele disse aos seus discípulos, verso 30, já não falarei muito com vocês? Pois o príncipe, o gênio do mal, o governante deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele nada tem em mim, nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem poder sobre mim. E ele poderia muito bem ter dito, eu vou estar sob grande pressão, isso vai ser um momento de grande dor e aflição para mim e eu não vou falar muito porque eu não vou me arriscar a dizer alguma coisa vinda da dor ou frustração e abrir a porta para o inimigo. Como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Sabe, um dia na semana passada, eu estava tendo um dia difícil e eu apenas... O diabo estava me convidando para uma festa de piedade, eu quase fui. Na verdade, eu acho que eu fui por um pequeno momento. E você sabe, quando você está assim por alguma razão, há algo em nós que quer alguém para dizer, está tudo bem com você? Por isso, então, podemos dizer-lhe como tudo não está bem. Você está comigo? E claro, tudo é tolice, é apenas carne, emoção e coisas assim. E eu só tomei a decisão. Se alguém perceber que eu estou tendo um tempo difícil, eles me perguntarem o que está acontecendo, eu apenas vou dizer nada do que eu disser vai ser bom. Então eu decidi não dizer nada. Eu acho que nós precisamos aplicar isso em nossas vidas às vezes, quando você sabe que está em um lugar onde nada do que você disser vai valer a pena ouvir, ou que você pode abrir uma porta para o inimigo, ou você vai dizer algo que vai se arrepender mais tarde. Então basta dizer, Deus, pelo menos, me ajude a manter a minha boca fechada. É o que dizemos aos nossos filhos, se você não pode dizer algo agradável, não diga nada. Ok, então vou fingir que sou a sua mãe hoje. Se você não pode dizer algo agradável, não diga nada. E eu falo para mim mesmo, se eu não posso falar coisa boa, é melhor ficar calada. Como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a boca. Agora vamos falar sobre o outro lado. Há um tempo para manter a boca fechada, mas há um tempo para profetizar. Ezequiel 37, uma das melhores escrituras que falam sobre o poder de profetizar a palavra de Deus e significa falar em voz alta. Toda vez que a Bíblia fala sobre profetizar, ela não está falando sobre o ofício de profeta. Estou profetizando a palavra hoje, eu estou declarando e falando em voz alta corajosamente sobre a unção de Deus e está atravessando a escuridão
e fazendo a diferença na vida das pessoas. Ok, são 10 versos, quero que você me acompanhe. A mão do Senhor estava sobre mim, Ele trouxe-me para fora, pôs seu espírito e me pôs no meio do vale, e Ele estava cheio de ossos secos. E Ele me fez passar em redor e entre os ossos, e os ossos eram muito numerosos no vale, e os ossos estavam muito secos. Já sentiu como se em todos os lugares que você olhasse só vissem ossos mortos e secos? Vamos lá, muitas dívidas, uma pilha de fraldas, uma pia cheia de pratos sujos, um carro que não pega, uma garagem que não é limpa há 100 anos, um marido que não faz a barba há 2 semanas, uma esposa que não penteia o cabelo faz 1 mês. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos mortos poderão tornar a viver? Quando entramos num relacionamento com Cristo, temos um vale cheio de ossos, é como se olhássemos e disséssemos, Deus, você pode fazer algo com esta bagunça aqui? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Em outras palavras, se isso pode ser consertado, é você que tem a resposta. Então ele me disse, profetiza esses ossos mortos. E diga-lhes, ossos mortos e secos, ouçam a palavra do Senhor. Uau! Você pode profetizar sobre o seu passado e dizer, eu estou esquecendo o que ficou para trás, eu estou esperando pelas coisas boas que estão à frente. Você pode profetizar a palavra de Deus sobre o seu passado, sobre o seu futuro, sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre tudo em sua vida. Vamos, nós sabemos como abrir a boca e dizer coisas, nós já passamos uma vida inteira dizendo coisas estúpidas. E agora é hora de começar a passar tempo a cada dia, confessando a palavra de Deus em voz alta. Sua boca é perigosa para o reino das trevas, quando você tem a palavra de Deus saindo dela. Em Apocalipse, Jesus é retratado, vindo em um cavalo branco carregado, com uma espada saindo da sua boca. A palavra de Deus é afiada, é rápida, poderosa, como uma espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esta é a nossa maior arma contra o inimigo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você não pode ver uma palavra, mas você pode sentir o efeito dela. As palavras têm poder criativo, poder destrutivo ou criativo. Cabe a nós o que colocamos nelas. A palavra é um recipiente, você pode preenchê-la com o que quiser. Versículo 5. Assim diz o soberano Senhor Deus a estes ossos. Deus falou com os ossos. Farei com que o fôlego e o espírito entrem em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porei fôlego e espírito em vocês, e vocês, ossos secos, terão vida. E vocês saberão, entenderão e perceberão que eu sou o Senhor, o governante soberano, que evoca a lealdade e o serviço obediente. Eu não sei sobre você, mas isso me anima. E profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um trovejante barulho, um tremor e um som de chocalho, e os ossos então se juntaram osso com osso. E quando você começar a profetizar a palavra de Deus sobre sua vida, primeiro você tem um som de chocalho e um sacudir e um tremor. Vamos lá. Às vezes as coisas têm que realmente ser completamente, totalmente desmanchadas antes que possam ser ajuntadas. Às vezes temos problemas que podemos tolerar, mas não o mal suficiente para nos fazer parar tudo e fazer algo sobre isso. Vamos lá. O verso 8. Olhei e os ossos mortos foram cobertos de tendões e carne veio sobre eles, depois a pele, mas não havia fôlego, o espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então profetizei conforme a ordem recebida. Deixa eu alterar aqui. Então eu disse a palavra de Deus como ele colocou na minha boca, e o fôlego e o Espírito entraram na minha vida, e eu me levantei em meus pés, e eu tive a grande vida que Jesus prometeu a mim, e nada do que aconteceu no meu passado me afetou mais. Eu fui maltratada, sofrida e abusada sexualmente, uma criança abandonada por minha mãe. Agora eu sou pregadora da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus ao redor do mundo em 75 idiomas. Vamos lá, não me diga isso não funciona, é muito tarde para mim. Ninguém pode me dizer que a palavra não funciona. Isso é tudo que eu tenho e eu a tenho usado e eu estou lhe dizendo, a palavra tem poder nela, mas você tem que falar.
É por isso que eu amo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Número 5. Tiago 4,7 diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. A maneira mais fácil no mundo de resistir ao diabo é apenas fazer o que Deus diz para você fazer. Não é tão simples? Ok, bem, vamos ver como posso pregar sobre isso. Faça. O que ele disse é para você fazer, faça. Salmos 91:11. Porque aos seus anjos especiais ele dará ordens a seu respeito para que eu acompanhe, o defenda e o proteja em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Isso não quer dizer que eu possa andar em conhecida desobediência e obter a ajuda e a proteção de Deus que eu teria se eu obedecer. Eu não estou falando, sabe, todos temos coisas em nossas vidas que não fazemos certo. Eu não estou falando sobre cometer erros, não estou falando de ficar chateado, entrar na carne, arrepender-se, levantar-se em frente com Deus. Cometo erros a cada dia. Eu estou falando da conhecida, propositada desobediência. Bem, esta é uma outra mensagem, mas há muito comprometimento no corpo de Cristo hoje. Muito. Coisas acontecendo que você pensa, você deve estar brincando comigo. Agora, extrema obediência às vezes significa a morte do nosso ego. O que significa que se realmente obedecer a Deus, então eu não terei sempre o que eu penso, o que eu quero, mas se eu obedecer a Deus, eu vou descobrir mais tarde que o que eu pensei que eu queria, realmente não é o que eu queria. Será que você entende isso ou eu preciso explicar novamente? Amém? Veja, eu acho que eu quero alguma coisa, eu não quero desistir, e Deus diz, não, você precisa ficar longe disso, isso está envenenando a sua vida, você não pode crescer em mim se fizer isso. E é difícil para mim desistir, eu tenho que morrer para eu para desistir. Eu choro quando eu desisto, eu sinto como se Deus fosse mal quando eu desisto. Então mais tarde eu descubro que o que eu pensei que eu queria não era realmente o que eu queria. E se eu tivesse conseguido o que eu queria, eu não estaria feliz. Então agora estou feliz e Deus estava certo no final. Amém? Uau! Tantas grandes escrituras sobre apenas obedecer a Deus. Eu amo Romanos 5,19. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Falando de Adão, assim também por meio da obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Uau! Veja o que aconteceu através de Adão e o que aconteceu através de Jesus. Duas opções diferentes, um disse não a Deus e o outro disse sim a Deus. Um disse sim ao diabo, o outro disse não ao diabo. O diabo está bem vivo no planeta. Ele odeia a Deus, ele odeia tudo que é bom, ele nos odeia, mas ele é um inimigo derrotado. Ele já foi derrotado, só precisamos saber. Número 6. Ganhar a guerra com amor. Você vence o mal com o bem. Deixa eu lhe dizer, quando você tem o maior problema de sua vida, é a melhor hora para ir ser bom para outra pessoa. Agora, essa desceu muito bem. Ok, vamos rebobinar e agir como se eu não tivesse dito isso. Quando você tem o maior problema em sua vida, a melhor coisa no mundo que você pode fazer é ir e fazer o bem para outra pessoa. Tudo bem, Mateus 24. Este é um sério capítulo. Na verdade, sobre o final dos tempos, estabelece isso.
Tenha cuidado, o verso 4 diz, cuidado que ninguém os engane, enganar e levar ao erro. Pois muitos virão na força de meu nome, apropriando-se do nome que pertence a mim, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo, nem se preocupem. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Bem, mas ele diz, mas não tenho medo. Deixa ele dizer, como filhos de Deus, nós não temos nada a temer. Nós não precisamos temer a nada. Não temos que ter medo de ebola, não temos que ter medo de terroristas, não temos que ter medo de colapso econômico, financeiro, não temos que ter medo de nada, porque sabemos para onde estamos indo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou pronto para ir quando ele quiser. Eu estou indo para um lugar melhor. Amém? Acho que precisamos ouvir mais sobre o céu e mais sobre a eternidade. Precisamos parar de deixar nossa mente ficar fixada em tudo aqui nesta terra. E tudo isso será apenas o início, as primeiras dores, da angústia intolerável. Verso 9, e eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Agora ainda não experimentamos muito disso aqui, mas isso está acontecendo no mundo. E aqui vem o verso 10, naquele tempo muitos ficaram escandalizados, assim nestes tempos que estamos vivendo hoje. Agora o que acontece? Muitos ficaram escandalizados. Eu nunca vi um momento em que as pessoas ficam com raiva tão rápido como hoje. Raiva da estrada, realmente? E muitos ficarão escandalizados, serão repelidos, começarão a desconfiar, a deserdar aquele a quem devem obedecer, e eles vão tropeçar e cair e trair um ao outro e perseguir um ao outro com ódio, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão e levarão muitos ao erro, e aqui está o verso que eu quero, e o amor de uma grande massa de pessoas se esfriará. Devido ao aumento da maldade e ilegalidade na terra. A grande massa de pessoas é a igreja. E um dos sinais dos fins dos tempos é que o amor entre os que creem vai esfriar. E as palavras de Jesus dizem que nós temos que estar quentes como fogo, agitados no amor. O ágape de Deus, eu acabei de ler esta manhã. Eu estava lendo uma nota de rodapé em uma tradução diferente de uma Bíblia que eu tenho lido apenas para variar, e tinha uma nota de rodapé sobre o amor ágape, que é o tipo do amor de Deus, e ele disse: o ágape de Deus tem pouco ou nada a ver com a emoção e tudo a ver com a vontade e escolha. O tipo de amor de que estamos falando não é eu não te amo porque eu não sinto vontade, eu amo porque eu estou comprometido a amar. Há duas coisas que eu quero dizer sobre o amor. O amor tem tudo a ver com a forma que você trata as pessoas, não é um sentimento pegajoso. É como você decide tratar as pessoas. Eu acho que o amor se manifesta basicamente de duas maneiras. Ele dá e perdoa. Ele dá e perdoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça por causa de seus pecados, porque eles podem ser perdoados e curados. Então, as duas coisas que eu vejo Deus nos dando todos os dias de nossas vidas é o perdão. Ele nos dá e dá, cuida de nós, supre nossas necessidades. Ele nos dá misericórdia, nos dá compaixão. E isto é tudo que precisamos fazer. Levantar e sair no mundo e dizer: eu estou comprometido a amar as pessoas hoje. Diabo, vá se enforcar. Eu estou andando em amor. Eu vou andar na paz. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou rir muito porque eu sei que você me quer triste e deprimida. Vamos, estamos em guerra. Pare de auxiliar o diabo e comece a resistir ao diabo.